Aprenda com Abraão a ser consagrado para Deus. Parte 05, dia 14 de novembro de 2025. Isto é dito para ajudar Abraão a andar diante de Deus e ser perfeito, de onde concluímos que para crescer em santificação, um homem deve crescer em conhecimento e também na tenacidade da fé, que alcança a aliança que Deus fez com Cristo para o seu povo, que é ordenado em todas as coisas e seguro, com as suas Bíblias abertas. Observe atentamente que Abraão foi revigorado quanto ao seu próprio interesse pessoal no pacto. Observe o segundo pronome pessoal como repetiu: quanto a mim, eis que minha aliança é contigo, e tu serás o pai de muitas nações. Sexto versículo: eu te farei frutífero, e farei de ti nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei minha aliança entre mim e tu, e tua descendência depois de ti. Ser um Deus a ti, e a tua descendência depois de ti. Assim, Abraão, a aliança trazida para casa para si mesmo, ele é feito para sentir que ele tem uma parte e muito nisso. Se você é para sempre ser santificado para o serviço de Deus, você deve obter uma garantia total de seu interesse em todas as convenções, provisões. As dúvidas são como os vales da floresta, que arrancam as flores da santificação no jardim do coração. Mas quando você tem em sua alma uma garantia dada por Deus de seu interesse no precioso sangue de Jesus Cristo, então as raposas que estragam as videiras serão caçadas até a morte, e suas uvas tenras devem dar um cheiro bom. Clame a Deus, amados irmãos e irmãs, pela forte fé para. Leia seu título claramente para mansões nos céus. Grande santidade deve brotar de grande fé. A fé é a raiz, a obediência o ramo, e se a raiz decai, o ramo não pode florescer. Peça para saber que Cristo é seu e que você é dele, pois aqui você encontrará uma fonte para regar vossa consagração e fazer-a frutificar para a de Cristo no serviço. Alguns professores acham como se isso não fosse o caso. Fomentam suas dúvidas e medos para a santidade perfeita. Conheço cristãos, quando eles estão conscientes de que não viveram como deveria, vivem, comecem a duvidar de seu interesse em Cristo e, como dizem, humilhar-se para alcançar mais plena santificação da vida. Quer dizer, eles passam fome para ficarem fortes. Eles jogam seu ouro pela janela para ficarem ricos. Eles arrancam a própria pedra fundamental de sua casa para torná-lo seguro. Amado, crente, pecador como tu és, apóstata como tu és, ainda crê em Jesus? Não deixe que um senso de pecado enfraqueça sua fé nele. Ele morreu pelos pecadores, no devido tempo. Cristo morreu pelos ímpios. Agarre-se a essa cruz ainda. Quanto mais furiosa a tempestade, quanto mais precisar da boia salva-vidas, nunca a abandone, mas faça você segura, mais firme. Confiar sozinho na virtude daquele sangue precioso, pois somente assim você matará seus pecados e avançará na santidade. Se você diz dentro do seu coração, Jesus não pode salvar alguém como eu, se eu tivesse marcas e evidências de ser filho de Deus, eu poderia então ter confiança em troca de recompensa. Você jogou fora o seu escudo, e os dardos do tentador te ferirão terrivelmente. Agarre-se a Jesus mesmo quando for uma pergunta, se você tem um grão de graça em seus corações. Acredite que ele morreu por você, não porque você é consagrado ou santificado, mas morreu por vós como pecadores, e salva vocês como pecadores. Nunca perca sua confiança simples no crucificado, porque somente pelo sangue do Cordeiro pode você vencer o pecado e se tornar apto para a obra do Senhor. Note, ao ler estas palavras, como esta aliança é revelada a Abraão, peculiarmente como uma obra do poder divino. Observe o andamento da passagem. Farei minha aliança entre mim e ti. Eu te farei frutífero. Eu estabelecerei minha aliança. Eu te darei.
eu serei teu Deus, e assim por diante. Aqueles gloriosos vontades lhe devem. Irmãos, não podeis servir ao Senhor com o coração perfeito, até que primeiro sua fé obtenha um aperto da vontade divina e deve. Se minha salvação repousa sobre este pobre e insignificante braço, sobre minhas resoluções, minhas integridades e a minha fidelidade, naufragou por causa sempre. Mas se minha salvação eterna repousa sobre o grande braço que sustenta o universo, se a segurança da minha alma inteiramente naquela mão que gira as estrelas, então bendito seja o seu nome, está seguro e bem, e agora por amor a tal Salvador, eu o servirei com todo o meu coração. Eu gastarei e serei gasto por aquele que tem assim graciosamente prendido para mim. Marque isto, irmãos, ser muito claros sobre isso e pedir para todo o divino trabalho tornado aparente para a sua alma, pois isso ajudará você a ser consagrado a Deus. Além disso, Abraão tinha uma visão da aliança de sua eternidade. Não me lembro dessa palavra eterna. Já havia sido usado antes em referência a essa aliança, mas neste capítulo nós temos repetidas vezes novamente. Estabelecerei a minha aliança por eternidade de pacto. Aqui está uma daquelas grandes verdades que muitos dos bebês na graça ainda não aprenderam, a saber que as bênçãos da graça são bênçãos não dadas a dia para ser levado de volta amanhã, mas bênçãos eternas. A salvação que há em Cristo Jesus não é uma salvação que nos pertencerá por algumas horas, enquanto formos fiéis a ela, e então seremos levados embora de modo que seremos deixados para perecer? Deus me livre. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Eu sou Deus, diz ele, eu mudo, não. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Tem continuação. Glória ao santo nome do Deus de Israel. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre eternamente. Amém.